Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Tema de hoje, ter vida de espiritualidade. É maravilhoso entendermos o sentido da vida espiritual, vivida em comum, isto é, uns com os outros. Por isso, podemos ver o que Paulo apóstolo nos chama a atenção em Efésios 3, versículo 17, que o nosso coração e vida seja na vivência do primeiro mandamento, isto é, o amor na prática da caridade. Reforça ele ainda em Efésios 5,17, que unidos cantemos em espírito e em verdade. E em Romanos 1,11, que a graça do Espírito em nós seja confirmada e que o amor praticado esteja unido aos dons espirituais. Queridos, precisamos entender que viver a espiritualidade é receber a caixa de ferramenta de dons e ter intimidade com as mesmas. E com estas mesmas ferramentas, tomarmos consciência do grande significado da vida, pois é a espiritualidade e com ela que seremos saciados de nossas necessidades e interesse, dando-nos uma visão nova para com a vida. E essa espiritualidade que nos eleva a uma conexão além de nós mesmos e do universo com toda a sua grandeza, fazendo com que possamos ver que todos os bens palpáveis se tornam pequenos nessa conexão com essa força sobrenatural. E é nessa vontade decisiva, divina e espiritual que nos leva a praticar a meditação e a oração, a qual nos liga ao grande cérebro, isto é, Deus. E uma vez ligado nele, pratiquemos a caridade na compreensão humana de forma de ação, condescendente e compreensiva. Tá aí uma das razões do porquê Paulo nos fala em Gálatas 5, versículo 16. Digo-vos, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfazeis os apetites da carne. Pois diz ele também, em Gálatas 5, 22 a 23, que os frutos do Espírito são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura e a temperança. Diz Paulo, se nós mergulharmos, se assim agirmos, teremos o autodomínio do nosso eu e estaremos saboreando a paz e a felicidade que nos faz alcançar a Deus com um vínculo profundo de relacionamento com Ele. Assim, todo aquele que mergulha na vida espiritual em conexão com Deus exala fé, amor e gratidão, num testemunho de vida íntegro e humilde, com uma visão limpa e aberta diante de todas as coisas e situações, pois com sua vida alimentada de verdade e dos textos do Manual da Vida, a Bíblia Sagrada, tá aí uma das razões do porquê Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino e tudo será acrescentado. Isto é, deixe-se conduzir pelo Espírito e terás vida, não é mesmo, Edson? Veja, Isa, todos nós caminhamos para um fim, no qual o grande cérebro dirá se passamos no exame da espiritualidade. É claro que todos nós desejamos ser aprovado nesse exame, que na Universidade da Vida ele nos chamou. Receberemos o veredito, veja, deferido ou indeferido, não é, pelos trabalhos que realizamos e na forma em que nós o executamos ou o seu motivo. Pois teremos também, veja, notas pela forma em que executamos. Veja, certa vez perguntaram para um mestre o que é a espiritualidade. Disse ele, é o que te leva à transformação interior para o bem. E tornaram a indagar dele. E se eu puser, veja, a prática, na prática ou a prática, os sistemas de tradição dos antigos mestres, não é também espiritualidade? Perguntaram eles. Não, disse ele, se não preencher para você a função que ela tem. Pois é ou não é verdade que um cobertor deixa de ser um cobertor se não aquece mais? Você consegue entender? E tornaram a indagar dele. Veja,
pode-se mudar a espiritualidade? Ele disse: as pessoas mudam, pois com as suas razões humanas necessitam de mudança. Assim, para muitos, o que antes era espiritualidade, agora pode não ser. Mas veja bem, queridos e queridas, Deus, veja, tem por nós um grande desejo de Pai. Por isso, veio morar dentro do nosso íntimo. E mesmo estando nós tão próximos, temos dificuldade em conhecê-lo. Pois nos falta essa reciprocidade de amizade com Ele. Ele se manifesta em nós de várias formas. Mesmo nos dando sinais da sua presença, nós o ignoramos, não deixando o Espírito fazer em nós esta ligação direta com Ele. O que é preciso que entendemos é que muitas culturas e ideologias tornam-se uma grande pedra de tropeço espiritual. E por nos deixar conduzir pelas mesmas, não saberemos distinguir o certo do errado, o sim do não. Não saberemos distinguir os critérios entre o bem e o mal, nos tornando, a partir daí, uma marionete tola, não respeitando essa força espiritual colocada em nós, que nos foi dada, veja, com muito amor. Mergulhamos, a partir daí, num mundo escuro, vazio e sem vida, numa profunda solidão e inquietude, abraçando a partir daí nos prazeres do mundo como numa grande festa de ostentação e libertinagem, sem perceber por causa da miopia ou cegueira espiritual. Veja, vemos numa alegria, ou felicidade vazia, pois nela nos sentimos só. E assim vamos pela vida como um forasteiro, sem pátria, um desconhecido, sim, até mesmo de si mesmo. Daí o porquê Paulo nos fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versos de 11 a 12. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje me vejo por um espelho face a face como sou conhecido. Não é interessante? Sabe, queridos, às vezes precisamos voltar para a Terra, sair dessa nave espacial do engano, reconhecer, veja, a nossa pequenez, saindo também, do mar das lamentações, que nos faz ficar conjecturando, bem como todos se dão bem, só eu que nada tenho. Oxe, como sou um tolo ou uma tola, tenho razões sim para ser infeliz. Olha só como as pessoas sorriem e eu, volta e meia, estou nas lágrimas. Vivo? Sim, vivo neste mundo agitado de um lado para o outro, como um barco à deriva pelas ondas em alto mar. Por que a vida dos outros tem sentido e eu me vejo nesse vazio inútil? Dentro de mim há uma inquietação do meu espírito que me chama para a vida. Finjo não ouvir sua voz, que ressoa na minha consciência. Aí que está, meu querido. Veja bem, meus queridos, assim muitos vão pelo mar da vida à deriva, até querendo e desejando esta vida nova, esta espiritualidade, mas não larga o seu eu, suas razões fraturadas. Deseja a luz, a felicidade, a paz, mas sem querer abandonar o mundo, mesmo com toda a força que o envolve, com a imensidão de vida que o chama. Veja esta historinha interessante. Disse um peixinho do mar para o outro, seu amigo. Seu amigo peixe. Por favor, você deve ter mais experiência que eu,
e vejo que pode me ajudar. Me diga, meu amigo, aonde posso encontrar o grande oceano? Pois tenho ido por toda parte e até agora não achei. E o outro disse: Mas como? É no oceano que você nada, você não entende? Ah, não, disse ele, mas é tudo muito igual. Eu procuro é o grande oceano. Ok, obrigado, não é? Vou continuar. E desapontado se foi. Veja, queridos, o que disse Jesus em João 8:12. Eu sou a luz. Quem me vem a mim terá não só a luz, mas a vida. Não é lindo? Veja, queridos, nós devemos não só desejar a espiritualidade, mas fazer de tudo para conquistá-la. E uma vez nela, movermos nela e deixarmos se mover por ela. Devemos crescer nela para que ela preencha todos os espaços vazios em nós. Pois o grande Deus deseja em nós, deseja ela em nós, e uma vez nela e com ela possamos exalar para todos esta luz. Assim, cada um de nós nos esforçamos para que juntos ganhemos força para alcançarmos a grande revelação do grande dia. Este Espírito, o penhor, o presente dado pelo grande Deus, que é Pai, faça-nos experimentar a plenitude aqui na terra, do grande, domínio da vida e de todas as coisas. Portanto, queridos, não é? Ouvimos o que Paulo nos diz. Desejamos os dons superiores, devemos desejar, sim, mas antes abrimos a porta para o amor fraterno. Pois os benefícios da espiritualidade estão na semeadura da prática. Pois de Deus recebemos a inspiração para o crescimento libertador na ação feliz. Assim como desejamos o ar que respiramos, também devemos desejar as coisas espiritual, para que a glória de Deus se manifeste em nós. Pense nisso, um beijo no seu coração e até o próximo.